Começar, né, agora. Ou você quer já... Para não aparecer na gravação. Então, gente, boa noite a todo mundo. Deixa eu apresentar aqui qual que é a ideia do webinar, né? Eu, como agência de intercâmbio, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme, da Estudar no Exterior Intercâmbio. Eu vou intermediar essas duas feras aí, uma da área da educação, da Niagara College, a Camila, e o Lucas, que é de imigração, né? Ele está qualificado e é responsável para ajudar vocês a fazer a imigração. Então, a ideia com esse evento é explicar como imigrar para o Canadá de forma legal, da forma da educação e da forma que se faz tudo certo. E quando se trata disso, todo mundo sempre tem muitas dúvidas, a internet às vezes não é suficiente para a gente aprender tudo que é necessário, né? Então, esse evento é para a gente tirar as dúvidas e ver cada detalhe que cada um tem. Então, fiquem liberados para colocar perguntas no chat, tá? E perguntar as coisas. Daí, quando for o momento certo, eu vou intermediando e fazendo as perguntas para cada um. A gente vai começar com o Lucas, né, Lucas? Quer te apresentar um pouco, tua apresentação aqui? Pode ser, você consegue compartilhar, acho, Vou compartilhar sim. minha apresentação, eu Estou colocando posso aí. começar, Dois mas eu sou, eu segundos. sou o Lucas, eu moro aqui em Halifax, em Nova Scotia, e eu conheço Estudar no Exterior já fazem mais de 15 anos, né? Eu tive a minha primeira experiência aí no intercâmbio saindo do Brasil lá em 2009 com Estudar, e depois em 2013, quando eu vim para o Canadá, também foi pelo Estudar no Exterior. Então eu posso confirmar que a Estudar é uma agência de confiança, né? E eu cheguei no Canadá fazem 11 anos, lá em 2013, através do programa de estudo e trabalho, acabei ficando, né? Então, eu morei por 4 anos em Ontário. Hoje em dia, eu moro aqui em Halifax, em Nova Scotia, já fazem 7 anos. E eu obtive a minha licença de consultor de imigração em 2019. Então, aqui no Canadá, as pessoas que prestam essa assessoria, né, na área de vistos e imigração, elas precisam ser licenciadas. Então, pessoas que trabalham nessa área, ou você é consultor de imigração, ou você é um advogado, né? Então, basicamente, o serviço que a gente presta como uma consultoria de imigração é muito similar a um advogado de imigração. E, e esse webinar é muito bacana porque o estudo é uma das principais portas de entrada aqui no Canadá, né? Ah, claro, o webinar a gente não vai conversar sobre outras, né, oportunidades como questão de visto de trabalho, né? Mas hoje em dia o visto de estudos é a principal maneira de médio a longo prazo para a pessoa conseguir migrar e permanecer aqui no país, né? Acho que pode passar para o outro slide. Só um segundinho. Problemas técnicos. Ah, problema técnico só, trancando um pouquinho. Deu? É, é isso, mas eu sou o dono da Maritimes Immigration, então a gente é uma consultoria de imigração focada somente em vistos do Canadá. Então a gente tem todo o know-how para auxiliar as pessoas tanto em visto de estudos, no Co-op Work Permit, visto de turismo e também o PGWP, que é o visto de trabalho depois que a pessoa ah, se forma, né, no college. E também na questão de residência permanente. Então, quando a gente fala PR, né, PR significa residência permanente, que é basicamente um status que permite você morar no Canadá por tempo indefinido. Você pode entrar e sair, você pode trabalhar em qualquer área quando você é PR, né, quando é residente permanente. Então a gente auxilia muitas pessoas, muito pessoal do Brasil nessa fase, né, que é bastante importante. E basicamente qual é a ideia desse webinar? A gente vai conseguir passar desde o ponto inicial, que eu vou começar agora na questão do visto estudos, né? O que é um visto estudos? Qual é a elegibilidade para o visto estudos? Depois a gente tem a nossa parceira Niagara College para falar dos programas, né, as oportunidades que existem no Canadá. E eu finalizo a nossa reunião aqui falando um pouquinho de, ok, o que que acontece depois que você se forma no college, né? Quais são as opções que você tem? Então, apesar da gente estar localizado aqui em Halifax, em Nova Scotia, a gente pode auxiliar todos os estudantes que estão em Ontário, sem problema algum. Pode passar para o próximo slide.
Então, basicamente, o que que é um visto de estudos? Visto de estudos, basicamente, é uma permissão para você permanecer no Canadá e frequentar um curso de nível superior, né? Então, os cursos em um college, geralmente, eles têm mais de 6 meses de duração, então você é obrigado a ter um visto de estudos para frequentar as aulas, né? Ah, e o que que você precisa ter para aplicar para um visto de estudos, né? O ponto principal é ter uma carta de aceitação do programa, né? Então é impossível a gente aplicar para um visto de estudos sem ter essa carta que a gente chama de LOA, né? Que é uma Letter of Admission, válida. E se vocês têm acompanhado um pouco mais aí sobre a imigração, sobre as mudanças que aconteceram nos últimos 2, 3 meses, vocês viram que existem novas regras referente ao visto de estudos, né? Então, a grande mudança hoje em dia seria uma carta de, a gente chama de attestation letter, né? Seria basicamente uma carta emitida pelo college, né, e pela província, onde eles confirmam que você pode aplicar para o visto de estudos, que você está dentro do cap, do limite atual para visto de estudos. Então, até 22 de janeiro, não existia limite para o número de estudantes no Canadá, mas devido a vários fatores, questão política, questão de moradia, questão de números mesmo de estudantes aqui, existe um novo limite para quantos vistos de estudos a imigração vai emitir por ano, e com isso foi criada essa necessidade de ter uma carta adicional antes de você aplicar para o visto de estudos, né? Então essa attestation letter, ela ainda está em processamento, digamos assim, mas nas próximas semanas essa carta vai começar a ser emitida e quando essa cartinha começar a ser emitida, as pessoas vão poder aplicar novamente para visto de estudos, né? Então, a previsão de emissão dessas cartas é até 31 de março desse ano. Então, se vocês têm interesse em iniciar as aulas em setembro, seria muito, muito importante vocês já estarem em contato com o college, com a agência, para vocês colocarem uma aplicação, né? A Camila pode falar um pouquinho mais disso, mas eu acredito que seria importante você planejar muito bem se você quer vir em janeiro desculpa, setembro ou janeiro do próximo ano, porque com essas mudanças aí eu acredito que o processo do college também vai mudar um pouquinho, né? Outro ponto importante é a questão de ter fundos suficientes. Eu vou passar ali os valores básicos que as pessoas precisam comprovar para aplicar para um visto de estudos. Claro, importante não ter antecedente criminal, né? Então isso pode não, definitivamente vai impactar no processamento do seu visto. É importante escrever um plano de estudos, né? Entender um pouquinho mais o que é esse plano de estudos, como ele é importante para o seu visto, né? Então, basicamente, você precisa escolher um programa que faça sentido para o seu background. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. E também no Brasil, é necessário passar por um exame médico, né? Então, eles querem fazer uma avaliação médica para ter certeza que está tudo ok com a saúde de vocês antes de ter o visto aprovado. Podemos passar para o próximo. Então, basicamente, o que que é o visto de estudos? A gente passou um review bem básico, e agora o que que é o co-op, né? Muita gente fica na dúvida, o que que é um visto de trabalho, o que que é o co-op, né? Bom, de novo, a Camila pode falar um pouquinho mais do co-op, mas basicamente um estágio, né? Então, grande maioria dos cursos, eles têm essa parte do estágio. E o visto de trabalho, que é o co-op, né, basicamente ele permite você estudar e trabalhar, né, ao mesmo tempo, e o seu trabalho seria full-time, porque ele é parte integral do currículo do curso, né? Então, o co-op ele é extremamente importante para cursos que exigem esse estágio, não são todos os cursos que exigem, mas basicamente o college ele vai te dar uma cartinha adicional, uma documentação adicional para aplicar para o co-op. Então, no momento que você chega aqui no Canadá, você passa no aeroporto, eles vão emitir os dois documentos, né? Vão emitir o visto de estudos e o Co-op Work Permit também, que é o visto de trabalho para o estágio. Comprovação de fundos. Então, essa é uma das grandes mudanças que aconteceram aí em janeiro de 2024, para pessoas que estavam planejando estudar no Canadá, né? Se começou o planejamento ano passado, talvez você teve uma surpresa muito grande, porque houve uma mudança
muito alta nessa questão de comprovação financeira. Uh, e o problema é que o valor que exigia antes, né, até dezembro de 2023, que era US$ 10.000 de comprovação de custo de vida por ano, é um valor que não foi atualizado desde o começo dos anos 2000. Então, era basicamente 20 anos aí usando esses US$ 10.000 de comprovação financeira. E quando a imigração decidiu atualizar, bom, aí atualizou realmente para o valor real hoje em dia. Então, basicamente, como é que você monta essa parte financeira, né? Então, tudo depende de como é que você vai vir para o Canadá. Você vai vir somente você, você vai vir com familiares, né? Você vai vir talvez com um filho dependente. Então, aqui nessa tabela a gente tem, por exemplo, um exemplo do valor que você precisa comprovar em dólares canadenses se você for viajar sozinho ou em família, né? E esse valor basicamente é para o custo de vida, e em cima desse valor você coloca o valor da tuition fee, o valor do programa, né, para um ano, pelo menos, mínimo um ano. Então, essa comprovação financeira é muito importante porque hoje em dia é tudo com inteligência artificial. Então, eu até participei de um evento hoje, dessa semana da imigração, onde eles avisaram que eles estão reduzindo o tempo de processamento de 10 minutos para 4 minutos, né? Para um visto de estudos, visto de turismo, né? Então, como é que eles conseguem em 4 minutos analisar o visto de vocês? É tudo por computador, né? Então, o computador ele vai fazer todo um screening do seu processo, onde o oficial ele só vai analisar por 2, 3, 4 minutos questões chaves para ver se aprova ou não. E essa aqui é uma dos motivos de negativa mais fácil, né? Então, por exemplo, só para dar um exemplo, se você precisa de US$ 40.000 de comprovação financeira baseado no programa, na tuition fee e quantas pessoas vão ser incluídas no processo. Você precisa de US$ 40.000 e você mostrou fundos para US$ 35.000, essa é uma negativa que vai levar 5 segundos, né? Não precisa perder mais tempo. Se você já não atinge o pré-requisito financeiro, negado, parte para o próximo, porque você tem que processar de 70 a 80 aplicações por dia. Então, a gente tem que sempre cuidar muito quando a gente monta um processo para ter certeza que a gente está passando as informações exigidas para passar pelo computador, pelo AI e também pelo officer, que depois ele faz a decisão final, né? Então, a comprovação de fundos é muito importante. Podemos partir para o próximo slide. Plano de estudos. Eu sempre digo para os meus clientes que o seu visto seria negado baseado em 3 pontos, né? O primeiro ponto mais comum é a questão financeira. O segundo ponto é o plano de estudos. E o terceiro ponto, às vezes, pode ser questão de viagem, pode ser alguma questão que você tem, talvez tenha um histórico de negativa, mas o plano de estudos, ele sempre é muito importante, né? E o que seria um plano de estudos? Basicamente, você não vai ter uma entrevista com a imigração. Hoje em dia, eles não fazem mais entrevista, muito difícil ter. Então, basicamente, o que acontece? Você tem que escrever uma cartinha e explicar para o officer por que você quer fazer esse programa lá na Ergo College. Como é que esse programa vai avançar a sua carreira? Será que esse é um programa diferente do seu background, né? Por que você está mudando de carreira nesse momento, nessa área? Por que você está interessado nessa área de estudos que não tem nada a ver com o seu background, né? Então, não quer dizer que o seu visto vai ser negado se você vai fazer um programa totalmente diferente do seu background, mas tem que fazer sentido, né? Então, se por exemplo, nem você está acreditando no seu study plan, provavelmente o immigration officer também não vai acreditar. Uh, e aí vai cair aquela clássica carta negativa dizendo: eu não acredito que você vai voltar para o Brasil depois de terminar o seu curso baseado na sua intenção no Canadá. Basicamente, é o study plan, né? O officer não acreditou no seu plano de estudos. Podemos partir para o próximo. Um outro ponto muito importante, laços com o Brasil, né? Então, basicamente, quando eu vejo pessoas que fazem consulta comigo, primeira coisa que eu pergunto: qual emprego você tem? Quanto tempo você está no emprego, né? Você fica pulando de emprego, você recém trocou de emprego, ok, isso pode ser um red flag, né? Você está estudando, você não está estudando, estou desempregado. Bom, se você está desempregado, então vai estudar ou trabalhar primeiro, porque senão seu visto provavelmente vai ser negado também, né?
Questão de familiares, né? Você vai vir com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, eles vão ficar no Brasil. Isso é um laço muito importante com o Brasil, né? Você possui propriedade, você possui carro, o quão estabelecido você está no país, né? E isso é muito importante porque às vezes eu converso com as pessoas que elas vendem tudo, pegam dinheiro emprestado, não têm um emprego estável e no fim eu digo, a chance de aprovação realmente nada é impossível, mas realmente é difícil, né? Então, o que o Canadá quer? O Canadá quer a pessoa que já está bem estabelecida, uma pessoa que tem uma fluência no idioma legal, uma pessoa que tem condição financeira, né? Então, não acredita tudo que você vê na mídia que o Canadá está com portas abertas, porque não é assim, não é fácil, né? Não existe fácil. Para imigração, para college, nada é fácil, né? Então, não adianta achar que é uma maneira fácil que a gente vai dar uma fórmula aqui secreta que não existe. É basicamente você ter uma vida boa, né, para também transferir toda essa estabilidade para o Canadá, porque é isso que eles estão buscando, né? Uh, Acho que entrou uma pergunta ali sobre comprovação, né, Gui? Tu quer responder agora ou quer deixar para o final? Eu te faço aí. Uh, É pertinente. Milena perguntou se a comprovação da financeira tem que ser para os 2 anos de college ou pode ser referente ao primeiro ano. Tem uns truques aí, né? isso, essa é uma pergunta muito boa. O que eu gosto de dizer para as pessoas, né? O que que diz a lei? A lei diz você tem que comprovar mínimo um ano. O que que a lei diz? Questão 2. O officer, ele pode exigir mais? Pode, baseado na decisão dele, né? Então, o officer, ele sempre tem a decisão final, mas, claro, ele não pode tomar uma decisão que vai contrária à lei, né? Então, por exemplo, o que que eu vejo... Só para responder fácil, você precisa de um ano, né? A comprovação é um ano, não precisa de 2 anos. Mas o que que acontece? Eu já vi casos onde a pessoa está comprovando o mínimo, do mínimo, do mínimo, né? E além disso, o dinheiro nem é dela, né? O dinheiro é talvez um sponsor, talvez um pai, uma mãe, um irmão, né? E o que que acontece? Ok, você tem 20 anos, você tem 22 anos. Ok, não tem problema, né? Você vai ter o sponsor, você vai ter o auxílio financeiro do pai, da mãe para vir, né? Mas agora, digamos que você tem 45 anos, você já tem dois, três filhos, e a sua mãe está fazendo seu sponsor para pagar só um ano de um college. Aí eu digo que realmente vai ficar difícil, né? Então depende muito do perfil do estudante, mas para simplificar a questão de planejamento financeiro, mínimo um ano. Se você acha que, por exemplo, é arriscado, ok? É meio arriscado, né? Eu consigo mal um ano, já estou me comprometendo com 2 anos. Você poderia dar uma olhadinha, talvez fazer um programa de um ano e você ainda teria direito ao PGWP de 3 anos se você fizer o que eles chamam aqui de back-to-back, né? Então, você faz um curso colado no outro, né? Então, você faz dois cursos de um ano, e você tem acesso a 3 anos de PGWP. Então, basicamente, a sua aplicação inicial, se a sua parte financeira não é muito forte, você faria uma aplicação para o curso de um ano. Antes de finalizar esse um ano, você consegue mais uma lua do college para o segundo ano, mais um college de um ano. Aí você aplica para uma extensão de visto no Canadá. E a extensão de visto no Canadá, ela tem uma porcentagem de aprovação muito maior do que o visto inicial, né? Então, a chance de ter um visto negado na extensão é realmente muito mais baixa, né? Então, essa seria uma dica que eu posso passar para o pessoal, né? Uh, que programa escolher, né? Então, essa aí é conectada, até a gente comentou um pouquinho ali sobre o Study Plan. Então, o college ele pode passar todo esse apoio para vocês para fazer a escolha do programa, que vocês têm mais interesse, com o background, mas sempre pensa que o programa que você escolher, você vai ter que defender na sua aplicação de visto, né? Então, é importante, basicamente, ter uma boa ideia o que que você vai botar na sua aplicação de visto, por que que você escolheu esse programa, né? Eu comentei um pouquinho sobre os riscos de recusa, né? Então, como a gente conversou ali, o Immigration Officer ele vai ter basicamente menos de 10 minutos aí para fazer uma decisão no visto de vocês. Então, é importante você fazer uma aplicação
que faz sentido, né? Ter os fundos suficientes, questão financeira. Você tem que fazer um bom plano de estudos, você tem que ter um bom laço com o Brasil, ter uma carreira estável, ou estar entrando numa carreira agora, começando a trabalhar, né? Mostrar um pouco de estabilidade, ter o laço com o Brasil. O que pode impactar negativamente é risco de visto negado, né? Eu vejo muita gente, às vezes, eu quero ir para o Canadá. Mas eu ouvi falar que se eu fizer o visto de americano, eu consigo o ETA. Aí a pessoa vai lá, faz o visto americano, é negado, e aí logo depois você quer aplicar para o visto de estudos. Com boa sorte, né? Já está com o pé na negativa. Então, tem que planejar muito bem, falar com profissionais, falar com pessoas que entendem do assunto e não tomar decisões. Às vezes você acha alguma coisa na internet que não é a melhor orientação para o caso de vocês, né? Então, quanto mais visto negado você tiver, menos chance você vai ter de vir para o Canadá, mas não digo que é impossível, né? Eu já tive clientes aí com 3 vistos negados para o Canadá que hoje em dia são residente permanente. Então, não é o fim da linha, mas realmente dificulta um pouco mais o processo, né? E um outro ponto que antigamente era muito comum, a negativa, é porque você não tem viagem internacional. Você nunca saiu do Brasil e agora você quer vir para o Canadá. Por quê? Né? Então, hoje em dia, essa recusa está bem menos comum, mas eu sempre recomendo, se você tem a oportunidade de fazer uma viagem, nem que seja uma viagem curta para Argentina, Uruguai, Chile, onde você não precisa de visto, Irlanda, sei lá, alguma coisa para ter o carimbo, para ter um visto, realmente tem um peso positivo na aplicação. E eu falei demais, porque agora fica para Camila, que depois tem a parte final ali sobre imigração. Legal. Eu vou, então, agora da Camila, né, falar mais dos programas de estudos. Eu sei que no chat tem gente que tem indo para o Niágaras, talvez mais gente pensando, né? Eu vou compartilhar aqui a apresentação ligeirinhos. Um segundinho aqui. Vocês estão vendo minha tela? Todo mundo vendo? Uhum. Estamos sim, Gui. Tá contigo, Camila. Bom, gente, boa noite. É muito bacana estar aqui com vocês, batendo esse papo sobre estudar no Canadá, sobre opções. E o meu papel hoje aqui é colocar a região de Niagara e o Niagara College no mapa de vocês. A gente sabe que o Canadá é um país enorme, né? Mas hoje vamos falar aqui, o pessoal está espalhado por aí, né? Tem a província de Alberta, mas a gente gosta muito de trazer novidades sobre a província de Ontário, que, querendo ou não, é a mola propulsora do Canadá. Quando a gente fecha o olho, enquanto brasileiros, né, e pensa no Canadá, a gente sempre pensa, por exemplo, na cidade de Toronto, que não é a única opção na província de Ontário. Então, por favor, Gui, pode ir pro próximo. A proposta aqui é morar e estudar em Niagara. E eu tenho certeza que vocês já ouviram esse nome, principalmente aquelas pessoas que são fãs do Pica-Pau, né? Tem um desenho clássico do Pica-Pau que ele desce no barril nas cataratas do Niagara, e é lá que o Niagara College está localizado. Pode ir para o próximo, Gui. O meu nome, então, é Camila Secom. Tá no próximo slide? Isso. Sou Camila Um Secom, pouco lento aqui. não tem problema. Eu sou baseada no Brasil. Eu tive uma história um pouquinho diferente aí do Lucas e da maioria dos brasileiros que vai ao Canadá. Eu fui estudar no Niagara College em 2019. Acabei voltando para o Brasil e eu ia fazer exatamente isso que o Lucas falou, de realizar um programa de um ano e depois aplicar para o segundo programa de um ano. Tem, tem um tempinho entre um e outro, eu decidi vir para o Brasil para visitar a família e eu encontrei uma pandemia no meio do caminho. Aqui fiquei, mas tudo certo. Comecei a representar o college, né, em 2020. Então, eu trago para vocês hoje uma visão não só de quem conhece a instituição como um todo, mas também uma brasileira que fez esse caminho de visto de estudos, de sonhar com o Canadá, de ter ido para lá e experimentado, e hoje é fonte de informação para todo mundo que quer ir. Pode passar, Gui. Então, o Canadá
né, como todos vocês sabem, é o top destino de estudos e de residência entre os brasileiros. Então, é possível ir para o Canadá estudar inglês, é possível ir para o Canadá fazer o ensino médio, programas de férias para adolescentes, é possível fazer um college, é possível fazer uma universidade e é possível aplicar para os programas de residência permanente. Então, o Canadá está sempre no imaginário do brasileiro, e apesar de algumas mudanças ao longo do caminho, o país continua se consolidando como uma ótima opção. Principalmente, pode mudar aqui, principalmente por dois benefícios muito bacanas que vêm ao encontro do que o Lucas estava falando para a gente, que é a elegibilidade para o Post-Graduation Work Permit, tão bem conhecido como PGWP, e a oportunidade que o visto de estudante dá para aquele estudante de programas acadêmicos, né? Não estamos falando aqui de programas, obviamente, de high school, nem de inglês, mas quem estuda uma graduação, uma pós-graduação, por exemplo, pode trabalhar enquanto estuda. Então, isso para o brasileiro faz muito sentido. O PGWP dá uma ideia de continuidade no país e a permissão de trabalho durante os estudos traz aquela segurança de empregabilidade e também um pouquinho de pocket money, digamos aí, para se manter durante os estudos. O próximo. Antes da gente falar do Niagara College, a gente precisa desligar nossa cabeça de brasileiro e ligar nossa cabeça de canadense. Então, como é que é o sistema educativo canadense? É como o brasileiro? Não, ele é muito peculiar. Pode mudar aqui. Então, o sistema educativo canadense ele foi copiado do sistema educativo da Alemanha no pós-guerra. Como que é isso? Os canadenses, quando eles terminam o ensino médio, eles têm duas opções que têm o mesmo peso no mercado de trabalho. Ambas as opções são ensino superior de qualidade. Então, o aluno pode optar por seguir carreira dentro de um college ou pode optar para seguir carreira dentro de uma universidade. Então, as carreiras que estão dentro das opções que o college oferece vão desde certificados, que são todos os programas de um ano, a diploma, 2 anos. Temos também diplomas avançados de 3 anos e alguns bacharelados de 4 anos. Essas 4 modalidades são programas de graduação. A pós-graduação dentro de um college canadense se chama Graduate Certificate, se for uma pós de um ano, ou Graduate Diploma, se for uma pós-graduação de 2 anos. O college ele tem foco nas carreiras práticas, é mão na massa, o ensino é inclusivo, tem teoria, mas a maior parte das carreiras são desenvolvidas dentro de laboratórios práticos. Então, é preparação para o mercado de trabalho 100%. Já a universidade prepara os alunos para aquelas carreiras que são mais teóricas do que práticas. São lecionados bacharelados, então o mínimo de uma universidade são 4 anos. Existem também os mestrados, como pós-graduação, e o doutorado. Qual é a diferença básica para o aluno brasileiro? Então, dentro de um college, se você estudar um ano, você já tem uma carreira. Enquanto que na universidade, você, para ter uma carreira, você tem que estudar no mínimo 4 anos. E isso pesa muito no bolso do aluno brasileiro, principalmente por questões de câmbio e comprovações financeiras previstas. Então, o college, ele desponta como a melhor opção acadêmica para o aluno internacional, justamente por isso, pela flexibilidade do nível de certificação, a rapidez e 100% de colocação no mercado de trabalho, certo? Então, só para complementar, na universidade, exemplos de programas são aquelas ciências puras. Então, quem quer estudar biologia, matemática, física, ou as ciências da saúde que levem a uma pós em medicina, ou então ciências sociais que levem a uma pós em direito, todas essas carreiras, psicologia, por exemplo, são dentro da universidade. No college são carreiras práticas e eu vou avançando aqui, mostrar exemplos do que a gente oferece. Próximo. Vamos falar então da localização estratégica do Niagara College. Próximo, Gui. Aqui a gente dando um zoom no mapa,
a gente vai perceber que a região de Niágara, ali onde está aquele pin vermelhinho, ela é do ladinho, encostada com uma das fronteiras comerciais mais importantes entre Estados Unidos e Canadá, porque a gente está literalmente no meio do caminho entre Toronto, na província de Ontário, onde nós estamos, ali ao sul, e a cidade americana de Nova York. O estado americano que faz fronteira com a região de Niágara é o estado de Nova York, a maior cidade próxima da gente, do lado americano, é Buffalo. E tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar. É uma cidade muito importante para os Estados Unidos e também desponta aí como as capitais do futebol, do American Football, certo? Bom, a região de Niágara, então, ela está no meio do caminho, a gente é uma região de indústria, a gente está muito bem localizado entre dois grandes lagos no Canadá, que é o Lago Ontário, no norte da nossa região, e do Lago Erie ao sul. A gente, se seguir aqui pelo mapa, a gente vai ver Toronto, mais para cima a gente vê Ottawa, Montreal, Quebec, e a gente vê que entre essas cidades tem um rio. Esse rio ele deságua lá no Oceano Atlântico. E os navios que entram através do Oceano Atlântico, que precisam, por exemplo, chegar a Cleveland, chegam através da região de Niágara, porque a gente tem também o canal de Welland ligando esses grandes lagos. Então, toda a economia que floresce e acontece na região de Niágara acaba impactando a vida de todas essas cidades aí, se a gente considerar pelo menos um dia de viagem. Então, impacta desde Milwaukee até Quebec City, até Boston, até Baltimore, para citar algumas, certo? Pode mudar, Gui. Então, setores-chave da nossa economia. Por que que eu estou trazendo esses dados? Porque o brasileiro se preocupa muito com empregabilidade. Então, para trazer três grandes setores, eu gostaria de destacar o setor de manufatura. Então, nós temos mais de 620 indústrias na região de Niágara, e aí vocês vão relacionar isso muito bem. Todo mundo aqui já ouviu falar da Parmalat, da Bosch, da Airbus, da GM. A GM está muro a muro com o nosso campus de Niagara-on-the-Lake. Então, muitos dos nossos programas vão preparar o profissional do mercado de trabalho na área industrial, certo? O próximo setor que pode mudar é o setor do turismo. Nós somos a casa das cataratas, né? Então, é uma... Pode voltar. Pulou. Isso, falando do turismo ainda, que é uma das maiores atrações da América do Norte. São mais de 13 milhões de visitantes nas cataratas anualmente. Se a gente fizer um comparativo com o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, o Cristo não atinge 3 milhões e nós temos mais de 13. Então, essa força do turismo acaba fomentando negócios na área de hospitalidade, de restaurante, parques temáticos. A gente tem também na nossa região o maior cassino do Canadá, nós temos grandes festivais e nós temos também perto do nosso campo de Niagara-on-the-Lake o maior outlet a céu aberto de todo o Canadá. Então tem muito emprego relacionado a essa indústria também. E o próximo setor que eu gostaria de trazer para vocês é o setor agro. Pode mudar, Gui. O setor agro, então, combina um terroir que ele é extremamente benéfico para o desenvolvimento de vinhedos e de frutas. Nós somos a Serra Gaúcha do Canadá. Então, nós produzimos os vinhos e um produto tipicamente canadense, que é o ice wine, que é o vinho extraído das uvas congeladas. Nós também temos as frutas da região, nós temos o celeiro aí, então, também de fazendas leiteiras, de estufas, de vegetais e despontando já há alguns anos o cultivo licenciado do cannabis, que abastece não o consumo interno recreativo, mas a indústria medicinal e farmacêutica, principalmente do Canadá e dos Estados Unidos. E nós temos inúmeras incubadoras de agronegócio e serviços do agronegócio com valor agregado, que precisam, então, do suporte de todos os outros setores para despontar, como economia do futuro também. Essa economia, ela movimenta mais de 1,41 bilhões de dólares anualmente em diversos frontes, certo? Então, a região de Niágara
tem mais de 100 vinícolas, mais de 100 cervejarias artesanais, porque é muito bom estar em Niagara, não só pela empregabilidade, pelo ensino de qualidade, mas pelo futuro. Então, aquele aluno brasileiro que está pensando em estudar no Canadá e permanecer no Canadá no médio e longo prazo, vai encontrar na região de Niagara muitos atrativos. Pode mudar, Guilherme. E não é só a parte do trabalho, mas para trazer para vocês, então, aqui nesse mapa, a gente entende que a região de Niagara ela não é composta só pela cidade de Niagara Falls. Niagara Falls é uma das cidades que compõe a região. Essa região tem mais de 500.000 de habitantes. Então, nós temos 2 campos, um deles fica na cidade de Welland, que fica bem na reta ali do canal de Welland, que liga os dois rios, e outro na cidade de Niagara-on-the-Lake, que é a produtora de vinhos do Canadá. Mas toda essa região aqui tem altíssima empregabilidade, baixo custo de vida, se a gente comparar com Toronto, e todas essas bandeirinhas aqui são nacionalidades de empresas globais que estão estabelecidas na nossa região e que podem ser o seu futuro empregador. Pode mudar. A qualidade de vida, então, em Niagara. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que faz parte, né, do planejamento do aluno internacional. Pode mover. Então, vivendo em Niagara. O aluno internacional, e eu vivi isso na pele, porque aconteceu comigo até no ano antes da pandemia, mas viver em Niagara faz com que o aluno internacional tenha acesso a mais espaço pagando menos. E esses dados são dados do rentals.ca, que é um site maravilhoso que compara valores de aluguel entre cidades canadenses, e o Numbeo, que é um site que compara a qualidade de vida entre quaisquer cidades no mundo. Então, aqui eu fiz um comparativo entre a cidade de St. Catharines, que é uma das cidades que compõem a nossa região, que foi onde eu morei, com a cidade de Toronto e com a cidade de Vancouver. Então, o custo de vida chega a ser 37% mais em conta na nossa região do que em Toronto, por exemplo. E Toronto, se a gente der uma olhadinha aqui nesse mapa, está muito próximo da gente. Eu não levava de ônibus mais do que 1h30 da cidade de St. Catharines até Toronto sem parar. Então, não é muito longe se a gente pensa com a cabeça de brasileiro. Às vezes, se a gente quer mudar de uma cidade para outra aqui no Brasil, por mais próximo que seja, o trânsito é extremamente travado, a mobilidade é muito prejudicada no nosso país e, de repente, não entende o quão próximo a região de Niagara é de Toronto só por essa conta rápida de 1h30 de deslocamento, certo? Então, os aluguéis, e volta ali só um pouquinho, os aluguéis, então, dados atuais de um apartamento de 1 quarto na região de Niagara, numa região muito bem localizada, muito bem servida por transporte público e por supermercados, cafeterias, restaurantes, etc., sai por $1.600 canadenses atualmente, e são $1.900, ou seja, um pouquinho mais para um apartamento de 2 quartos, ou seja, acaba cabendo no bolso do aluno internacional. Pode mover, Gui. E além disso tudo é divertido. Então, nós temos as cataratas, a gente tem 26 praias de lago com areia, faz calor no Canadá no verão. Então, o pessoal tem essa vida náutica e praieira. Nós temos os vinhedos, o outlet, o maior cassino, o maior festival de luzes. Nós temos trilhas e muitos parques nacionais. Nós temos ciclovias, a gente tem um time de hóquei nosso, que é o Niagara Ice Dogs, que os alunos do Niagara College conseguem assistir os jogos pagando aí entre 10 e 15 dólares por jogo, que é bem acessível. E a gente tem as cervejarias artesanais. Pode mover, Gui. E para finalizar, por que estudar no Niagara College, então? Vamos trazer os benefícios. Pode mover. Então, o Niagara College é, novamente, o college número 1 em pesquisa e inovação de todo o Canadá. A gente tem muitos prêmios além destes. Nós temos mais de 9 empresas dentro do campus que são abertas à comunidade, que podem ser, sim, o primeiro emprego do aluno internacional. Nós temos mais de 110
nacionalidades representadas dentro dos nossos campos. A gente é pioneiro em muitos dos programas que são oferecidos atualmente no Canadá, como de mestre cervejeiro, de produção de vinhos e também no cultivo comercial do cannabis. E nós recebemos investimentos federais anualmente para melhorar a nossa infraestrutura. Pode mover, Guilherme. Pode ir para o próximo. Mas o que é mais bacana de tudo é que 9 de cada 10 graduados no Niagara College estão empregados na sua área de graduação em até 6 meses depois do término do programa. Esses são dados públicos, nós chamamos de KPIs, vocês podem jogar no Google e vão ter acesso a esses dados, e 100% dos empregadores estão satisfeitos com o nível que os nossos graduados chegam no mercado de trabalho. E também nós somos o college com o maior número de empresas próprias dentro do campus, ou seja, você já consegue formar o seu currículo dentro do college. Pode ir para o próximo. Os nossos campi, então, nós temos 2 campi, pode mover, Gui. O primeiro deles é na cidade, pode ir para o próximo, na cidade de Welland, que é o nosso campus onde as carreiras de tecnologia estão concentradas e também o nosso ensino de idiomas. Próximo, Gui. E o outro campus fica em Niagara-on-the-Lake, dentro de uma reserva da Unesco, que estão os nossos programas ligados a negócios, hospitalidade, meio ambiente, gastronomia, vinho e cerveja. Pode mudar? Nossos programas acadêmicos, então, nós oferecemos programas de graduação e de pós-graduação. São mais de 130 programas e a gente ensina inglês também. Então, se você ainda não tem o nível requerido de inglês, que é o nível avançado para entrar no programa do college, você pode se preparar dentro do Niagara. Pode mover. Então, vou pincelando aqui e você pode ir mudando conforme eu for falando aqui. Então, algumas áreas. Nós temos na área de estudos liberais e na área de meio ambiente. O Lucas mencionou os programas co-op, né? Então, os programas que têm a nomenclatura de co-op, entre parênteses, são aqueles programas que têm um termo só de estágio na área do aluno. Então, o aluno trabalha full-time e pode, na maioria das vezes, ser remunerado, às vezes não, mas na maioria sim. O college que auxilia com essa colocação no mercado de trabalho e muitos dos nossos alunos, a maioria esmagadora, acaba já permanecendo, depois que o estágio acaba, permanece empregado pela empresa e já tem aí uma profissão para depois da graduação. Pode mudar. Outra área também é de negócios e hospitalidade, então nós temos programas dentro de vários ramos da área de administração e também da área de hospitalidade, restaurante, turismo e muitas outras. A área de estética também está dentro dessa faculdade. Nós temos programas dentro da área de mídia, então quem gosta de rádio, de TV, de filme, de desenvolvimento de jogos, design gráfico, computação, fotografia, vai encontrar respaldo aqui dentro do Niagara College. Próximo. Também na área de justiça e comunidade, então o pessoal que gosta de lidar com os pequenininhos, né? Então, dá aula para as criancinhas, a gente tem fundamento da carreira policial, a gente é uma área de fronteira, então nós temos programas voltados a esse fim também e recreação. Pode mover. Temos programas na área de engenharia e tecnologia, então todas essas engenharias aqui estão disponíveis para o aluno internacional, todas elas, é uma gama bem variada, com co-op ou sem co-op. Pode seguir, Gui. Temos também na área de saúde, na área fitness. Então, quem gosta da área de gestão do esporte, nós temos administração esportiva, área de farmácia, área dental e também no cuidado aí com os idosos, por exemplo, ou crianças, ou quem tem mobilidade reduzida, tá? Pode mover. Temos não menos importante. Opa. Temos também programas na área de gastronomia, mestre cervejeiro. Eu fiz, por exemplo, o programa de Baking and Pastry Arts, que faz parte dessa faculdade, que é a área de panificação e confeitaria, e a parte também de vinhos, certo? Pode ir para o próximo.
E temos algumas pós-graduações de um ano que dá para fazer o que o Lucas mencionou, estudar um ano e depois fazer outra pós de mais um ano nas mais diversas áreas. Eu gostaria de destacar aqui uma que tem grande demanda de profissionais, que é a parte o programa de logística, certo? E depois o Guilherme pode ajudar a gente aqui, né, a escolher o programa certo para você. Nós oferecemos acomodação para o aluno, então tem a opção de casa de família ou também de residência estudantil, certo? Pode mover, Gui. Essas são as residências que ficam dentro de cada um dos campos. Pode mover. Também oferecemos transfer do aeroporto de Toronto, incluído no valor dos programas, já tem o seguro de saúde e depois é possível estender para os dependentes, para casa de famílias, e temos orientação também para todos os alunos novos, certo? Pode mover, Gui. Temos serviços estudantis dentro do college, então serviço de saúde, suporte acadêmico, apoio à imigração. Temos também centro de carreiras, esportes, a gente tem academia de primeiro mundo dentro de cada campus, sem custar $1 a mais para o aluno, e a gente tem programas de mobilidade estudantil ao redor do globo que se chama o Be World Ready. Próximo. Aplicação e bolsas, então, vamos falar de bolsas. A gente oferece bolsa para o aluno brasileiro nos programas acadêmicos. Nós também oferecemos bolsa para os alunos que querem estudar inglês conosco, mas aqui focando então nas graduações e nas pós-graduações. São bolsas de $1.000 canadenses concedidos no primeiro semestre, sendo que o aluno conquista a segunda parte da bolsa no segundo semestre, se conseguir manter, e eu nunca vi nenhum brasileiro que não conseguisse isso, média mínima de nota de 80%. Ah, então, o Lucas comentou essa questão da aplicação, nós abrimos sempre as aplicações com um ano de antecedência. Então, o college tem sempre datas de início em setembro, janeiro e maio, e nós abrimos, então, a aplicação sempre com um ano antes desses intakes, certo? E era isso, acredito, né, Guilherme, que era isso, acho que esse é o último slide. Era isso que eu tinha para trazer para vocês, e aguardo perguntas aí que surgirem para Isso. tirar depois que o Lucas entrar agora para falar um pouquinho sobre os programas de imigração, certo, Gui? Sim, eu só vou fazer um parênteses aqui, pessoal. Vão largando as perguntas, que deixa mais dinâmico também. E o que a Camila falou ali, vocês não precisam se preocupar, já vem com uma área escolhida, porque a gente aqui dá todo um assessoramento, analisa o perfil acadêmico de vocês e já com a nossa experiência tenta destinar alguma área, em específico para vocês, daí fica mais fácil de escolher. E também não precisa, daqui a pouco, se preocupar 100% com vista, entender tudo, porque também a gente destina para o Lucas quando é o momento certo. Então, a gente está aqui para intermediar entre todas as partes, tá? Lucas, tua parte de novo? Deixa eu achar aqui, um segundinho. Risco de recusa foi o último, né? Tentar. Tô na minha tela, tudo certo. Esse aqui, né? Opa, eu tava no mudo aqui, sorry. Ah, ainda bem que o Zoom avisa, né? Ah, Ah, então, essa é a parte final, digamos assim, do planejamento, né? Então, a gente, por exemplo, se vocês têm interesse em iniciar no Niagara em setembro, né? Isso aí seria a parte que aconteceria após o curso. Então, se você for estudar por 1 ou 2 anos, essa é a vida de vocês, próximos 2 anos ou um ano, é o estudo, né? Essa é a sua prioridade. Mas é importante vocês entenderem um pouquinho mais o que acontece após o college, né? Porque tudo passa muito rápido, né? Se você, por exemplo, vai ter um visto de um ano de trabalho, PGWP, depois do curso, esse um ano vai passar muito rápido. Se vocês não souberem as opções que vocês têm, como qualificar para esses programas, talvez não vai dar tempo, né? Então, às vezes, até 3 anos, a pessoa
não pesquisa, não corre atrás, e quando vê, pô, eu poderia ter usado o meu visto de trabalho de uma maneira melhor para conseguir me qualificar para um programa de imigração no futuro, né? Então, basicamente, o que acontece na vida pós-college. Você vai estar naquela correria de estar buscando um emprego, ou talvez já está trabalhando, talvez a empresa que você fez o estágio, o co-op, já contratou você, você já inicia a vida pós-college empregado, então depende muito da situação de cada um, mas o que você precisa entender primeiro é o programa Express Entry. Todo mundo fala do Express Entry, porque ele é o carro-chefe da imigração do Canadá. Então, a imigração ela tenta ao máximo afunilar todos os processos, todas as aplicações do Express Entry, porque ele é o programa principal e é um programa federal, né? Então, basicamente, a imigração ela é dividida em duas partes no Canadá. A parte federal seria o programa do Express Entry, que é o principal, e muitas vezes a pessoa não consegue migrar pelo Express Entry, mas ela consegue migrar pelo programa provincial, né? Que a gente chama de PNP, que é o Provincial Nominee Program, que eu vou comentar rapidinho ali logo depois. Mas basicamente o que que você precisa entender? O Express Entry ele mudou, né? Ele mudou muito nos últimos 12 meses, né? Então, basicamente, o que que acontece? O Express Entry, ele basicamente ele vai te ranquear uh, com outras pessoas interessadas em vir para o Canadá. Então, basicamente, a sua idade vai te dar uma pontuação específica, o seu nível de educação vai te dar uma pontuação, se você é casado ou não, se o seu cônjuge sabe inglês ou francês ou não, qual o seu nível de conhecimento do idioma. Então, todo esse seu perfil vai ser ranqueado e você vai ter uma pontuação máxima de 1.200 pontos. Hoje o Express Entry tem em torno de 250 mil pessoas, né? E o que acontece? A cada 2, 3 semanas a imigração vai chamando pessoas que estão lá em cima, no topo. Então hoje a gente teve uma chamada, se eu não me engano, 530 pontos, alguma coisa assim, em torno disso. Então o que que acontece? Talvez depois que você finalizar o seu curso no Niagara, talvez você consiga uma pontuação boa o suficiente para conseguir migrar direto pelo Express Entry. Nesse momento, a gente tem 3 programas dentro do Express Entry. Um seria o Canadian Experience Class, que é um programa que a pessoa é elegível depois que você tem 1 ano de trabalho no Canadá com o PGWP, né? Então, o período que você trabalha no estágio, durante o curso, não conta, mas no momento que você trabalha numa posição qualificada no Canadá por 1 ano ou mais com o PGWP, você poderia ser elegível pelo Canadian Experience Class. O Federal Skilled Worker Program, esse você pode ser elegível, por exemplo, morando no Brasil, né? Você pode entrar no ranking. Isso é uma diferença entre ser elegível, não quer dizer que você vai aplicar para a residência, né? Ser elegível é você vai entrar no ranking com 250 mil pessoas para tentar receber um convite, né? E então você pode receber um convite morando no Brasil, nada te impede. E o Federal Skilled Trades Program, que seria para quem trabalha em áreas de trades, que seria eletricista, encanador, né? Essas áreas mais hands-on que eles falam. Então, o que que acontece? Como é que você consegue se destacar? Como é que você consegue subir para o topo do ranking? Vindo estudar no Canadá, vai aumentar a sua pontuação, né? Então, quando você tem um estudo canadense, você ganha mais pontos do que estando no Brasil. Morando no Canadá, você vai naturalmente desenvolver o seu idioma, vai destravar a língua, né? Então, naturalmente você vai ter um teste de inglês, uma proficiência muito maior, né? Ainda mais depois de fazer um college, você ter essa experiência internacional, naturalmente seu nível de inglês vai aumentar. Você vai ganhar mais pontos por ter experiência de trabalho canadense. Então, naturalmente, o visto de estudos ele vai ser uma boa maneira de iniciar o seu planejamento de imigração, né? Então, esse é um ponto muito importante. Outra área muito legal que você tem que dar uma olhadinha no Express Entry, a gente infelizmente não tem tempo para conversar sobre isso, mas a gente sempre pode marcar uma consulta para falar mais, seria que o Express Entry está priorizando certas profissões, né? Então, por exemplo, pessoas que têm experiência de trabalho na área de saúde, na área de supply chain, na área de engenharia, na que eles chamam de STEM, né? Então, por exemplo, todas essas áreas elas estão ganhando prioridade.
Então, se você já tem experiência ou você quer entrar nessa área, talvez você poderia se registrar num programa na Niagara College que encaixa nessa área para você ter uma vantagem mais na frente lá no Express Entry, né? Então, é tudo um planejamento que a gente pode auxiliar, né, olhando de 2, 3 anos para frente, quais as opções que vocês vão ter, né? Então, o nosso serviço, é claro, a gente auxilia com o visto inicial, mas a gente consegue ver além do visto inicial. O que vai acontecer lá na frente, quais as opções que você tem, né? E como a gente está apertado de tempo aqui, eu só quero dar uma passadinha rapidinho sobre o PNP, que é o Provincial Nominee Program, né? Então, o que acontece? Digamos que você se formou no Niagara, você está com uma boa pontuação, você está, sei lá, com 450 pontos no ranking do Express Entry, mas você quer mais, né? Você não quer simplesmente criar o seu perfil e ficar esperando, porque, que nem eu disse, vai passar rápido, 1, 2, 3 anos, vai passar rápido. Então, você tem que olhar outras opções. O que que tem além do Express Entry? Por exemplo, em Ontário, existem diversos programas de imigração, né? Então, como eu comentei, a imigração no Canadá é dividida em dois níveis, o federal e o provincial. Então, o que que acontece? O programa federal, ele tem uh, objetivo de recrutar pessoas em área de engenharia, TI, áreas específicas. Já o programa de Ontário, o programa de British Columbia, de Nova Scotia, eles vão focar na área, na região de Ontário. Quais são as demandas que tem na área de Ontário? Então, eu recomendo as pessoas darem uma passadinha no site de Ontário, né? Até se você passar para o próximo slide ali, Gui. A gente só colocou um screenshot aí do que é o OINP, né? Muita gente fala do OINP, OINP, que é basicamente o Ontario, né, Ontario Immigrant Nominee Program. Então, esse é um site que você deveria salvar se você vai estudar na Niagara. Você deveria estar pesquisando esse site aí toda hora, falar com o consultor, entender quais os programas de imigração que o Ontário oferece, né? Vai que não dá certo Express Entry, mas o programa provincial de Ontário talvez seja uma opção interessante para vocês explorarem, né? E uma coisa muito interessante que as pessoas não sabem é nada impede de, por exemplo, você estudar em Ontário, você ter o seu certificado, o seu diploma do college e acabar recebendo uma oferta de trabalho em Alberta, ou você recebe uma oferta de trabalho em New Brunswick, Nova Scotia, aqui onde eu moro. Você tem total liberdade com o seu visto de trabalho morar em qualquer província, né? Então, na verdade, você não precisa, né? É importante você conhecer os programas de Ontário, mas você também entender que com o visto de trabalho, o PJWP, você tem total liberdade de morar onde você quiser no Canadá e talvez vai ter um outro programa provincial que encaixe no seu perfil, talvez com uma oferta de trabalho, talvez é uma empresa querendo fazer o seu sponsor, né? Então, isso são oportunidades que existem, são muitas opções que existem, né? Até no slide anterior a gente fala que existem mais de 60 programas diferentes de imigração para a província, né? Então é impossível a gente focar em todos, mas basicamente a nossa ideia não é dar uma consultoria aqui especializada, mas é mais mostrar o caminho das pedras e dizer que existem opções pós college e o Canadá é aquela velha história. O Canadá precisa de imigrantes, né? Cada vez mais. Então, já vou deixar minha linha final aqui, se alguém tiver mais alguma pergunta depois. Mas, basicamente, o nosso serviço, como eu comentei, pode ser na parte de visto estudos, de imigração, e a gente pode fazer um planejamento aí de médio a longo prazo para vocês e para a família também, se vier junto. Beleza. Ô, Lucas, perguntaram aqui, pessoa autônoma interfere no visto por não ter registro de carteira de trabalho? Não, eu já tive muitos vistos aprovados, pessoal autônomo, e então o que que acontece? Eu exijo que o meu cliente coloque imposto de renda, né? O visto de estudos eu quero imposto de renda, eu não mando o visto de estudos sem o IR, né? Então, muitas vezes o que acontece? Eu não declaro tudo, né? Aquela questão. Porque o que que acontece? No visto de estudos, o que eles querem ver? Eles querem ver quanto você tem na conta e quanto é que você declarou no imposto de renda. Faz sentido você ter esse valor que você tem na conta para o seu imposto de renda? Não, não faz porque muita coisa é fria e tal, né? Então, o que eu digo, talvez é mais interessante você aplicar
um imposto de renda novo, que nem a gente está para fazer, vocês, acho que o imposto de renda agora no Brasil é em abril, abril, né? Às vezes eu tenho esses casos para aplicar para setembro, a pessoa diz, pô, eu tinha um valor, acabei não declarando, ok, então talvez esse ano você declara tudo certinho, o máximo que pode para usar esse imposto de renda novo, porque é uma maneira de você comprovar também a estabilidade que você está trabalhando. E para quem é autônomo, se você tem uma empresa aberta, eu recomendo incluir a comprovação que a empresa é aberta, está operando, né? Então tem que ser a documentação original em português e a tradução. Tá. E no Mas já caso de tive. alguém entrando no mercado de trabalho, alguém mais novo que ainda não começou carreira com Uhum. patrocinadores, Eu tu não pede vejo. o. Nesse caso, por exemplo, se você vai incluir o pai ou a mãe como um patrocinador, eu recomendaria colocar o imposto de renda da pessoa que está fornecendo os extratos, né? Claro, existem algumas situações, imposto de renda, ok, talvez vão colocar o contrato de trabalho, a carteira de trabalho do pai ou da mãe, alguma coisa assim. Mas o que eu gosto de colocar é colocar os extratos junto com comprovação de onde é que está vindo esse dinheiro, né? Então, essa é a chave para ter uma aprovação. Aqui na nossa empresa, a gente tem aprovação de mais de 90% dos vistos de estudo. Então, negativa acontece, mas do jeito que a gente monta o processo, tem uma boa chance de aprovação. Legal, alguém tem mais uma pergunta? É, Nada. que nem a Milena disse ali, né, sobre ter 22 anos, basicamente a sua chance de risco, claro, eu não conheço o seu caso, né, mas chance de risco é pequena para 22 anos, né, com sponsor. É como eu falei, se você tem 40, 45 anos usando o seu pai como sponsor, aí eu diria que mais chance de ser negado que aprovado, mas no caso de ser 20 e poucos anos aí é totalmente compreensível, não vejo problema não. Da Milena vai vir aprovado, conheço ela. É. E acabou matriculado na Niágara também, né? Então tem um combo duplo aí. Legal, legal. Gente, a gente passou uma hora, não queremos segurar muito, mas eu agradeço todo mundo que participou. Todo mundo, a gente sempre vê as carinhas aí de quem está procurando Canadá, quem está pesquisando mais a fundo. Às vezes é um projeto mais longo, às vezes tem os que vêm e já se matriculam para ir logo, mas todo mundo sabe que a gente está aqui disponível. Eu, como agência, a gente faz esse meio de campo e tenta auxiliar e destinar para os responsáveis de cada área, né? E o pessoal também, não sei a fase que cada um se encontra, pode procurar o Lucas, pode falar com a Camila também, e eu ajudo a achar um curso para vocês, a melhor área, a gente faz toda uma análise, né? E toda a questão da viagem de vocês também. Agradeço o Lucas, acho que é isso, né? Vocês têm alguém que quer deixar uma linha final aí? Eu gostaria, né, agradecer o Lucas, agradecer a você, Guilherme, a oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre o Niagara. E gostaria de encontrar em breve com os nossos estudantes por lá, certo? Para tomar uma boa taça de vinho da região de Niagara, mas também para colocar aqui a informação para todos que o Niagara College é parceiro da estudar no exterior, né? Somos parceiros já de alguns anos. Então, o trabalho do Guilherme é minucioso, é detalhista, é profissional, né? A gente está muito feliz com a parceria. Então, só para endossar todos aqueles que precisem de um profissional, né? O Guilherme está disponível, a gente trabalha muito próximo aí, vai ser um prazer atender vocês também. Estou aqui para ajudar mesmo, assim como eu faço a assessoria para os alunos, tento achar, atrás do palco eu estou sempre incomodando a Camila para me conhecer um pouco mais cada dia a escola, né? E faz parte, são muitos cursos, muitas opções também, e eu também às vezes incomodo o Lucas ali, porque é impossível saber tudo que se passa dentro de uma imigração, né? É É o nosso, complicado, é o muito. nosso papel é ajudar, Ah, né? É, com certeza. mas então tá, gente. Agradeço a presença de todo mundo, em especial o Lucas, a Camila. Não vai ser o último evento, vai ser só o primeiro que a gente está realizando. Os próximos vão ser mais profundos. E acompanhe nossas redes sociais, segue o Lucas, segue a Niagaras Brasil, segue Estudando Exterior também, que lá a gente vai postando conteúdo. E quem tiver em fase de planejamento, quiser algum auxílio, pode deixar mensagem no nosso site, nos nossos contatos. Acho que eu mandei mensagem para todos, todo mundo tem nosso
no meu WhatsApp, pode mandar lá. A Camila mandou o Instagram, o Lucas deve estar digitando também. O Colocar aí site o do Lucas, exatamente. site, site, Instagram, a gente está sempre postando bastante novidades aí sobre imigração, às vezes tem promoção aí dos nossos serviços também, então segue a gente no Instagram e no YouTube. No YouTube. Ah, o YouTube é legal de fazer, hein? Botar. Né? Então tá, gente, obrigado, agradeço a todos. Bom descanso para todo mundo nessa quarta. Bom futebol para quem deve estar olhando, que hoje tem vários. E a gente se Valeu, vê no Canadá, né, gente? valeu, combinado. Valeu, pessoal, boa noite. Tchau, gente. Até mais, pessoal. Boa noite.